Álcool é uma questão que é super importante ser percebida, não só por quem é bipolar, mas quem tem ansiedade, quem tem TDAH, quem tem depressão e para aquelas pessoas que não têm. A primeira questão é que o álcool está tão entranhado na nossa cultura, está tão assim, vamos beber, porque beber significa socializar. Afinal de contas, todas as empresas, toda a indústria do álcool gastou bilhões em dinheiro para criar na nossa mente a ligação de que álcool é igual socialização. Mas poucas pessoas sabem como o álcool funciona. Muita gente bebe todo dia, mas não tem ideia de como ele funciona. O que o álcool faz? O álcool, basicamente, ele vai lá no seu cérebro e ele pisa no freio. Ou seja, ele aumenta uma substância que se chama GABA. O GABA, basicamente, é um neurotransmissor que abaixa da sonolência no seu cérebro. Ele está inibindo o seu cérebro. Ao mesmo tempo, ele está diminuindo a substância do acelerador, que é o glutamato. Então, basicamente, a função do álcool é aumenta o GABA, que é uma substância que dá sonolência, inibe o seu cérebro, e diminui a substância que acorda o seu cérebro, que acelera. Então, ele está pisando no freio, estirando o pé do acelerador. Isso gera o quê? Uma depressão no sistema nervoso central. Se você for olhar lá no seu Google, você vai ver álcool é um depressor do sistema nervoso central. A droga era depressora, eu já vi. Exatamente. E o que isso quer dizer? Que ele vai desligar o seu cérebro através desse movimento. Aumenta o GABA, diminui o glutamato. Mas espera aí, como que ele desliga o meu cérebro se quando eu tomo álcool eu fico mais alegrinho, eu converso mais, eu perco a minha inibição, eu falo mais, eu tenho coragem de chegar e conversar com todo mundo? Como assim? O Renato deve estar errado. Essa questão de depressão do sistema nervoso central não tem nada a ver. É que o que acontece? E aqui tem a pegadinha. O álcool verdadeiramente desliga o seu cérebro. Porém, ele começa desligando aqui, essa parte que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a sua parte evoluída, que basicamente é o seu freio. É o seu freio social. Provavelmente você está sentindo muita vergonha de ir lá e conversar com aquela menina, é porque o seu freio social, o córtex pré-frontal, está te segurando. E o que ele começa apagando? Esse freio. Ele começa desligando o seu córtex pré-frontal. É por isso que no início da função do álcool, você fica mais desinibido, você pode ficar mais falante. É uma droga da coragem. É uma droga da coragem. Por quê? Porque está desligando o córtex pré-frontal. E você também pode falar muita bobagem que normalmente você não falaria, porque você perdeu o freio social. Você vai falar na cara das pessoas coisas que normalmente você não falaria. O freio social tem sua importância também. Mas você continua bebendo. Agora, ele vai para outra fase. Você começa a desligar o centro da fala no seu cérebro. Isso quer dizer que você começa a falar enrolado. E aí ele continua bebendo. Aí eu começo a desligar o centro de equilíbrio. Eu já começo a andar cambaleante. Já é aquele amigo que você está achando chato, que ele está falando enrolado, que ele está andando cambaleando. E a pessoa continua bebendo. Aí o que é que ele começa a desligar? Começa a desligar o cérebro de maneira geral. Ele começa a dormir. Ele começa a dormir em cima da mesa, começa a desmaiar, começa a apagar no chão, etc. Mas e se a pessoa não para aí? Continua bebendo. Aí ele desliga uma das coisas mais primitivas que a gente tem, que é o centro respiratório. Aí ele nem consegue respirar direito. É aquele que você ouve falar de coma alcoólico, ou que a pessoa precisa levar para o hospital. Então, entender que o álcool está fazendo isso é essencial para compreender quais são os prejuízos que o álcool pode ter para alguém que é bipolar ou para alguém que tem TDAH. Primeiro, agudamente, ele vai aumentar a impulsividade, tanto de alguém que tem transtorno bipolar, como de alguém que tem TDAH. Porque já tem uma questão com a inibição do córtex pré-frontal. E o álcool vai lá e acumula outro problema a mais, ou seja, vai ficar mais impulsivo ainda. Outra questão importante lembra que o álcool está aumentando o GABA, o neurotransmissor GABA, e diminuindo o glutamato? Só que, quando o efeito do álcool passa, o que é que acontece? Justamente o inverso. O GABA vai lá embaixo e o glutamato sobe. É aí que a pessoa, cerca de 12, 18 horas depois de ter bebido, ela fica mais irritada, com o humor oscilando mais, com a memória pior, mais desconcentrada.
Essa é uma ressaca que você vai sentir no seu humor. Muita gente não tem a ressaca física, mas tem a ressaca do humor. Muita gente está reclamando da segunda-feira, não é só pelo trabalho, é porque encheu a cara sábado à noite. E aí foi dar o rebote 1 a 2 dias depois. Pode observar isso. Toda vez que você bebe, 1 a 2 dias depois, o seu humor está diferente. Ou você está mais irritado, ou você está mais impulsivo. Você está azedo, né? Bem mais. Isso tem a ver com esse movimento. O álcool, no primeiro momento, aumentou o GABA, diminuiu o glutamato. E, de repente, quando ele passa o efeito, vai justamente o inverso. Aí o GABA diminui e o glutamato sobe. E você tem uma liberação, principalmente no sangue, de adrenalina e cortisol, que são hormônios de estresse, principalmente 18 a 24 horas depois de beber, o que vai piorar o seu humor. Então, esses são grandes problemas. Outro problema também que o álcool causa, que muita gente não sabe. O álcool, muitas vezes, é utilizado pelas pessoas que têm problema para dormir. Então, a pessoa não consegue dormir, ela tem uma insônia dita inicial, ou seja, ela não consegue pegar no sono. Então, ela bebe, porque ela sente que quando ela está bebendo, o cérebro apaga e ela induz ao sono. Isso é verdade? Isso é verdade. Realmente acontece isso. Então, se a pessoa tem um problema com ansiedade, tem um problema com transtorno bipolar, ou simplesmente tem uma insônia que não consegue pegar no sono no início, ela bebe para induzir o seu sono. Isso funciona mesmo, porque o álcool induz o sono, só que aí vem a pegadinha. Aí é que vem a grande armadilha. O álcool induz o seu sono, mas ele piora a qualidade do seu sono. Ele não deixa o seu sono aprofundar. Então, o nosso sono ele é constituído basicamente de 4 fases. Uma primeira fase, uma segunda, a terceira e a quarta. A quarta é a mais profunda. Então, essas primeiras 3 fases são chamadas de não REM 1, não REM 2, não REM 3. E a mais profunda de REM. Então, os cientistas tiveram muita criatividade. Né? Então, as fases do nosso sono são essas. Não REM 1, não REM 2, não REM 3 e REM. O problema é que o álcool não deixa você aprofundar. E ele atrapalha completamente o jeito que é o seu sono natural. Por isso, no outro dia, você acorda muito pior. Mesmo dormindo 8 horas, 10 horas. Não adianta dormir 8, 10 horas sob o efeito do álcool. Por quê? Porque você não vai aprofundar aquele sono. Caramba. Não vai ser um sono que vai te descansar. Então, a grande armadilha. A pessoa bebe para induzir o sono, ela realmente adormece, a qualidade do sono é uma porcaria. Aí no outro dia ela está muito mais cansada, aí que ela bebe mesmo para induzir o sono, qualidade de sono ruim, e aí vai nessa bola de neve.